Boa tarde. O Japão foi sacudido hoje pelo pior terremoto da história do país, um tremor de 8,9 graus de magnitude, o sétimo maior já registrado no mundo. O terremoto foi registrado perto da cidade de Sendai, no nordeste do país, como a gente vê aí neste mapa. E nós vimos ali, às 2h46 da tarde, hora no Japão, 2h46 da madrugada aqui no Brasil. E não foi apenas um terremoto, não, foram vários. Os tremores provocaram ondas gigantes que ameaçam o litoral de 50 países, ilhas e territórios. O nosso correspondente no Japão mostra o que aconteceu por lá. As ondas de 10 metros de altura chegaram à costa nordeste do Japão de uma forma devastadora. Levaram tudo, barcos, carros, casas. Caminhões e contêineres eram levados pela água do mar como se fossem miniaturas de brinquedo. O tsunami chegou nas cidades misturado a uma água suja e cheia de entulhos, arrastando e destruindo o que estava no caminho. A força da água formou um redemoinho gigante que engoliu um barco. Navios e balsas eram jogados contra pontes e estradas. A cidade de Sendai foi a mais atingida e devastada. Veja a onda invadindo o aeroporto da cidade. As pessoas correm para o alto do prédio. Esta avenida foi partida ao meio e um lado cedeu. Afundou quase 1 metro. O asfalto rasgou feito papel. A terra rachou. O tsunami foi provocado pelo terremoto de 8,9 graus de magnitude que fez o Japão tremer por volta das 2 da tarde, madrugada no Brasil. Foi tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. Jogadores de beisebol se abraçaram e ficaram agachados no campo. Os prédios que são feitos para suportar os abalos balançaram muito e começou a cair tudo, móveis, objetos e parte do teto. Esta é a redação de uma TV japonesa. No supermercado, as mercadorias foram parar no chão, portas de vidro trincaram. A tubulação de água também não aguentou e estourou. O parlamento japonês estava reunido na hora do terremoto, que foi seguido de uma série de choques secundários. Um deles, de 7,4 graus, quase tão intenso quanto o primeiro tremor. Houve incêndios em várias cidades e há risco de um acidente nuclear. As 4 usinas atômicas do Japão ficam na região do tremor. A pior situação é da usina de Fukushima. Houve falha no sistema de resfriamento dos reatores e o governo emitiu um alerta de emergência. Bom, e agora a gente vai conversar ao vivo com o nosso correspondente no Japão pela internet, o Roberto Kovalik, vai falar com a gente. Bom, então vamos saber, Kovalik, como é que você sentiu esse terremoto? Onde você estava na hora em que aconteceu? Boa tarde, Sandra Evaristo. Boa tarde a todos. Eu estou aqui nesse momento na estação de trem de Kyoto, que fica ao sul de Tóquio. E assim como eu, centenas de pessoas estão presas aqui sem poder ir para a capital japonesa. Nós viemos aqui para Kyoto, nossa equipe veio para cá para fazer uma reportagem para o Fantástico. Nós estávamos no centro de pesquisa na hora do terremoto. Apesar de o terremoto ter sido mais fraco aqui na parte sul do país, a gente pôde perceber o prédio balançando na hora. Mas terremotos aqui no Japão acontecem a toda hora, então nós achamos naquele momento que era um desses terremotos que ocorrem com frequência aqui. Só depois, quando recebemos mensagens de texto de pessoas que estavam preocupadas conosco, nós nos demos conta da magnitude desse terremoto. E aí tentamos ligar para nossos parentes para saber, afinal, como eles estavam, e o sistema telefônico não estava funcionando. Foi um certo momento, sim, de muita preocupação. Felizmente, descobrimos mais tarde que estava muito bem, mas nós compartilhamos essa preocupação das famílias que têm parentes, famílias aí do Brasil que têm parentes aqui no Japão e não conseguiam. Nós estamos acompanhando ao vivo pela internet. Kovalik, você continua nos ouvindo, porque há pouco a sua imagem ficou frisada.
essa comunicação é sempre complicada. Bom, você já está nos ouvindo. Kovalik, você estava contando que você não estava conseguindo comunicação com a sua família em Tóquio. Na verdade, Tóquio e Kyoto, onde você está, fica distante do epicentro, que foi mais ao nordeste do Japão, mas pôde ser sentido também por aí. Como é que está a situação agora? 1h30 da manhã por aí, está vazia a estação, como a gente vê, né? As pessoas desistiram de voltar para Tóquio porque o trem-bala não está funcionando. E não há previsão de quando vai voltar a funcionar. Em Tóquio, apesar de a cidade ser relativamente longe do epicentro do terremoto, a sensação foi muito forte. As informações que nós temos aqui dos colegas de trabalho da IPC, afiliada da Globo, dos parentes e amigos, é de que a cidade tremeu muito. Houve incêndios na capital japonesa, as pessoas ficaram presas sem poder sair. Neste momento, já são 1h20 da madrugada, ainda há engarrafamentos enormes, centenas, milhares de pessoas nas ruas tentando voltar para casa porque os trens pararam de funcionar, todo o sistema de transporte da capital japonesa parou de funcionar e os tremores foram efetivamente, mesmo na capital, muito fortes. Agora, a situação mais dramática foi na província de Miyagi, que fica perto do epicentro, e no distrito de Wakabayashi, que fica na capital Sendai, foi onde realmente houve a situação muito dramática. Agora há pouco foram encontrados de 200 a 300 corpos de pessoas que morreram afogadas com a onda gigante. Kovalik, qual é a recomendação do governo? O que as pessoas devem fazer? Elas estão sendo orientadas ou está todo mundo largado no meio da rua, não pode voltar para casa? Qual é a orientação? Olha, Evaristo, as pessoas aqui no Japão geralmente sabem já o que fazer e como proceder nesse tipo de evento. Porque há treinamentos, desde que as crianças estão na escola, há treinamentos frequentes sobre o que fazer. Então, a gente não percebe, aqui em Kyoto não percebeu e certamente também não percebeu em Tóquio, nenhuma situação de desespero. As pessoas naturalmente vão para os abrigos, vão para os locais seguros. A recomendação do governo até pouco tempo atrás era para que as pessoas ficassem nesses locais, não saíssem à rua. Como agora a situação em Tóquio e nessa região sul está um pouco melhor, as pessoas estão voltando para casa. Mas atenção, os tremores não terminaram, principalmente no norte do país. E segundo informações que chegam até aqui, em alguns momentos, esses tremores ocorrem em intervalos de até 5 minutos